A Rússia, em teoria, deveria conquistar facilmente a superioridade aérea na Ucrânia. Ela começou a guerra com uma das forças aéreas mais fortes do mundo, ostentando jatos de última geração, bombardeiros táticos e um grande número de aeronaves adicionais, para ajudá-la a dominar os céus contra praticamente qualquer oponente, especialmente um significativamente menor e mais fraco, como a Ucrânia. Mas isso não aconteceu, anos após o início da guerra. A Rússia ainda luta para alcançar algo próximo da superioridade aérea devido a uma mistura de fatores, incluindo sua própria incompetência tática e a extraordinária capacidade de defesa da Ucrânia. Aqui está uma análise detalhada de como e por que a Rússia não conseguiu controlar os céus. No início de 2022, o presidente russo Vladimir Putin ordenou que seu exército invadisse a Ucrânia. Sem dúvida, ele confiava na força aérea do país, a Força Aeroespacial Russa, para abrir caminho à vitória. E muitos especialistas ao redor do mundo teriam concordado com ele. De fato, fontes de inteligência dos Estados Unidos previram um intenso ataque aéreo de Moscou que envolveria uma mobilização maciça dos extensos recursos aéreos da Rússia. Eles previram caças e bombardeiros russos destruindo grandes áreas da infraestrutura ucraniana, obliterando os sistemas de defesa aérea do país e seus ativos aéreos mais importantes. Nos primeiros dias do conflito, essas previsões pareciam se concretizar. Na primeira semana da guerra, a Rússia lançou mais de 200 mísseis balísticos de curto alcance na Ucrânia, e suas aeronaves de combate realizaram cerca de 140 missões todos os dias, atingindo mais de 100 alvos de defesa aérea ucranianos só nos primeiros 3 dias. Na época, ninguém imaginava que a guerra duraria anos. Muitos esperavam uma vitória rápida e esmagadora para a máquina de guerra do Kremlin. Parecia que pilotos e equipes da Força Aeroespacial Russa lidavam facilmente com as defesas de Kiev. A Rússia rapidamente alcançou superioridade aérea em vários locais estratégicos, com algumas de suas missões se estendendo por mais de 180 milhas ou 300 quilômetros dentro do território ucraniano. Ela conseguiu até realizar um ataque aéreo com 34 helicópteros no aeroporto de Hostomel, nos arredores da capital ucraniana, Kiev. Então tudo começou a desmoronar. Por algum motivo estranho, a Rússia não aproveitou seus sucessos iniciais. Ela não só falhou em expandir sua superioridade aérea, como também não conseguiu mantê-la. De repente, a Ucrânia começou a revidar. Ela não tinha defesas aéreas de alto nível, mas não parecia precisar. Como? Relatórios oficiais confirmaram que aeronaves de combate russas estavam sendo danificadas e destruídas por sistemas de defesa aérea GBAD baseados em terra. Enquanto isso, a Ucrânia também conseguiu lançar seus próprios ataques aéreos usando drones turcos TB-2 relativamente simples e lentos para atacar as forças terrestres. A Rússia deveria detectar e destruir esses drones facilmente, mas não conseguiu. E o mundo começou a se perguntar por quê. Começaram a surgir reportagens na mídia panamêdia ocidental com títulos como "O misterioso caso da Força Aérea Russa desaparecida" e "O que aconteceu com a Força Aérea da Rússia?", com analistas questionando como um país com vantagem aérea esmagadora passou a ter dificuldades para dominar pequenos bolsões de espaço aéreo. Rob Lee, por exemplo, um especialista militar russo do Instituto de Pesquisa de Política Externa, disse a Reuters: "Muitas atitudes deles são perplexas." Ele continuou dizendo que esperava o uso máximo da força pela Força Aeroespacial Russa nos estágios iniciais do conflito. A cada dia, o custo e o risco aumentam. Eles não estão fazendo isso e é difícil explicar por qualquer motivo. Um oficial de defesa dos Estados Unidos da América afirmou que a Rússia parecia relutante em comprometer muitos recursos aéreos. Eles não estão necessariamente dispostos a correr altos riscos com suas próprias aeronaves e seus próprios pilotos. Outros, como o general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos da América, David Deptula, achavam que a Força Aérea da Rússia não era tão forte quanto diziam. Os russos percebem que coordenar operações em vários domínios é difícil e que não são tão competentes quanto achavam. Apenas agora, anos depois, entendemos como e por que a Rússia fracassou tão espetacularmente nesse campo. E não se resume apenas a um único motivo ou fator.
Na verdade, foi o resultado de uma combinação de vários elementos que se juntaram. Uma tempestade perfeita de problemas, da má gestão de recursos a decisões estratégicas míopes, resultou em colapso total, ou qualquer superioridade aérea que a Rússia possa ter alegado. Vamos analisar cada um desses problemas um por um. Primeiramente, é importante lembrar que, quando a guerra começou, muitos previram que ela acabaria em semanas ou dias. A Rússia era a principal potência, mais forte, rica e experiente, com muito mais recursos, treinamento e soldados que seu oponente. Parecia quase inevitável que as forças do Kremlin avançariam de forma avassaladora para uma vitória esmagadora e ergueriam a bandeira russa sobre Kiev. Alguns dos soldados que cruzaram a fronteira em fevereiro de 2022 foram encontrados até mesmo com uniformes de desfile, com eles esperando enfrentar pouca resistência em sua marcha para a glória. Assim, os comandantes russos planejaram suas táticas acreditando que a guerra seria breve e tranquila. Eles não acharam necessário destruir todas as defesas aéreas ou eliminar totalmente a força aérea da Ucrânia, nem controlar todo o espaço aéreo do país. Em vez disso, eles focaram em obter uma superioridade aérea limitada e controlar corredores estratégicos. Esses faziam parte do plano inicial de capturar rapidamente Kiev e pôr fim ao governo de Zelensky. Como sabemos agora, esse plano se mostrou extremamente míope e ingênuo, já que a Ucrânia ofereceu muito mais resistência do que os russos jamais esperavam. E a guerra se prolongou muito mais do que quase todos haviam previsto. Isso, por sua vez, fez com que os planos do Kremlin fossem por água abaixo. Eles estavam tão focados em capturar Kiev e alcançar uma vitória rápida que não fizeram nenhum tipo de plano de contingência, abrindo inúmeras oportunidades para a Ucrânia se recuperar, reforçar e responder com suas próprias contra-operações. As forças armadas ucranianas aproveitaram as oportunidades, eliminando ativos aéreos russos e realizando ataques precisos contra alvos terrestres importantes, recuando a máquina de guerra do Kremlin para fortalecer suas defesas. Agora, um dos motivos por trás das táticas um tanto míopes da Rússia pode ser o fato de que o país simplesmente não tem muita experiência quando se trata de operações de superioridade aérea, principalmente se comparado a outras grandes forças militares do mundo, como os Estados Unidos. Em muitos conflitos históricos, os Estados Unidos usaram sua força aérea para dominar os céus. A Rússia nunca atuou capturando território com tropas terrestres e blindados antes de avançar para objetivos em terra. Certamente gastou muito tempo, dinheiro e recursos construindo uma força aérea forte, mas nunca sentiu a necessidade de depender demais dela. Em conflitos anteriores, a Força Aeroespacial Russa recebia tarefas bem específicas, passando a maior parte do tempo montando defesas aéreas ou cumprindo missões de apoio aéreo, auxiliando tropas e tanques em terra. Quase nunca foi incumbida de tomar o controle de vastas áreas do espaço aéreo inimigo, nem jamais teve que enfrentar um país com sistemas de defesa aérea relativamente modernos e sofisticados como a Ucrânia. Mesmo quando os pilotos russos foram enviados para a Síria, por exemplo, eles não tinham a missão de interromper ou destruir uma vasta rede de defesa aérea em camadas. Então, pode ser simplesmente que, quando a guerra com a Ucrânia começou, os comandantes da Rússia não se sentiram confiantes para realizar algum tipo de campanha de superioridade aérea ao estilo dos Estados Unidos. Em vez disso, eles seguiram o manual já testado e aprovado do país, confiando mais em seus vastos estoques de tanques e blindados, assim como em sistemas de artilharia para bombardear as defesas do inimigo, apostando que suas táticas de força bruta seriam suficientes para levá-los à vitória. E por causa dessa estratégia, os comandantes terrestres russos, que precisavam de apoio aéreo, simplesmente tinham permissão para redirecionar os recursos da Força Aérea S-Series para ajudá-los. Caças e bombardeiros que talvez devessem focar em destruir os sistemas de defesa aérea ucranianos. Os recursos aéreos eram reposicionados nas linhas de frente para apoiar as forças terrestres russas. Na própria Rússia, o fracasso estratégico gerou críticas, principalmente após relatos de que defesas aéreas ucranianas estavam derrubando bombardeiros da Força Aeroespacial Russa e outras aeronaves com frequência crescente.
Os fracassos táticos do Kremlin também se estenderam ao uso ineficiente de operações especiais. Enquanto outros exércitos poderiam ter concentrado seus esforços de operações especiais em alcançar a superioridade aérea por qualquer meio necessário, a Rússia, em vez disso, delegou uma grande porcentagem de seus recursos para atacar os sistemas de comando e controle ucranianos. Novamente, tudo isso estava ligado ao foco mencionado anteriormente de forçar a Ucrânia a se render e derrubar o governo de Zelensky. Grande parte da campanha russa, especialmente no início da guerra, envolveu operações de informação contra líderes militares da Ucrânia, comandantes de linha de frente e outras comunidades, como ataques cibernéticos às comunicações do Estado e tentativas de assassinato de líderes ucranianos. O plano fazia sentido. Se a Rússia tivesse assassinado Zelensky ou outras lideranças dos esforços defensivos da Ucrânia, o país poderia ter desmoronado sob pressão. Ao mesmo tempo, muitos especialistas militares ao redor do mundo argumentam que essas táticas foram um uso totalmente ineficiente e até mesmo desperdiçado dos recursos russos. Como disseram Kendall Ward e Alexander Palmer em relatório ao Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Embora assassinatos bem-sucedidos de líderes políticos da Ucrânia pudessem ter desencadeado o colapso das forças armadas ucranianas, prever os efeitos psicológicos de novas informações sobre um adversário é extremamente difícil. Por outro lado, remover uma camada da hierarquia militar e nós críticos das defesas pode gerar resultados mais confiáveis, para impactar significativamente a operação da organização. A Rússia teria se beneficiado de esforços similares com inteligência, preparação e operações avançadas na Ucrânia para concentrar ações destrutivas visando a superioridade aérea. Resumidamente, a Rússia teria se saído melhor se tivesse eliminado as defesas aéreas ucranianas em todo o país. Ao invés de se preocupar com ataques cibernéticos e planos de assassinato, isso acabou não levando a nada. Na verdade, porém, as deficiências da Força Aérea da Rússia remontam a muito antes do início da invasão. Como já citado, o país tem pouca experiência em conquistar superioridade aérea e, historicamente, priorizou expandir seu grande exército de tanques e usar forças terrestres para superar adversários, em vez de priorizar o domínio do céu. Isso causou decisões ruins de preparação e investimento. Os treinamentos da Força Aeroespacial Russa costumam focar em situações táticas específicas e restritas, usando pequenos grupos semelhantes de aeronaves, em vez de campanhas integradas de ataque. Além disso, os pilotos da Força Aeroespacial Russa não recebem nem de longe tanto treinamento ou tempo de voo quanto aqueles de outras forças aéreas mundialmente renomadas, como a Royal Air Force britânica ou a Força Aérea dos Estados Unidos, por exemplo. Em comparação, declarações oficiais russas pré-guerra indicam que pilotos russos tinham média anual de 100 a 120 horas de voo. Os números para os pilotos britânicos e americanos são o dobro, chegando a até 240 horas ou até mais para alguns. Ainda assim, esses pilotos dizem que não passam tempo suficiente no ar para manter a prontidão de combate multifunção. É fácil imaginar que os pilotos russos, com bem menos tempo de voo, entraram na guerra sentindo-se despreparados e talvez incapazes de servir. A Rússia também foi acusada de investir pouco nos principais equipamentos de superioridade aérea, como pods de mira e munições de precisão, vitais para localizar e destruir sistemas móveis de defesa aérea terrestre. Os pilotos russos também não têm acesso aos tipos de sistemas modernos de simuladores de alta fidelidade nos quais os pilotos ocidentais treinam. Seus caças não têm o conforto ergonômico e as interfaces avançadas de armamentos de aviões de outros países. Então, mesmo que a Rússia tenha entrado na guerra ostentando caças de última geração e outros equipamentos avançados, ainda assim foi considerada deficiente em muitos aspectos importantes. Seus pilotos não estavam prontos para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Suas táticas estavam erradas, as munições inadequadas para esse conflito e as unidades não foram preparadas ou instruídas para obter a supremacia aérea total contra um oponente como a Ucrânia. Por tudo isso, apesar dos breves sucessos iniciais, a Força Aeroespacial Russa logo enfrentou fracassos, perdas e humilhações.
As forças aéreas mais eficazes do mundo operam com níveis notáveis de inteligência tática, coordenação e precisão. Cada missão é planejada com perfeição e cada arma escolhida conforme o alvo e objetivo. Muitas vezes, as forças aéreas enviam seus caças mais ágeis e furtivos na frente dos demais. Durante missões de inteligência, vigilância e reconhecimento para coletar dados antes dos bombardeiros e caças avançarem para eliminar a oposição, as principais forças aéreas também enviam caças equipados com bombas planadoras guiadas e mísseis lançados do ar. Com apoio de vários sistemas de guerra eletrônica, como bloqueadores aéreos e sistemas de ataque capazes de confundir radares inimigos. É essa ampla variedade de capacidades ofensivas e defensivas que torna essas forças tão formidáveis, já que sempre tiveram maneiras de pegar seus oponentes de surpresa. Na Ucrânia, a Força Aeroespacial Russa da Rússia não agiu como uma força aérea de nível mundial. Frequentemente, as aeronaves russas eram vistas com apenas um tipo específico de armamento, por exemplo, limitando sua capacidade de suprimir e destruir diferentes alvos inimigos. Muitos dos ataques do Kremlin também envolveram aeronaves individuais, em vez de esquadrões cuidadosamente orquestrados e delicadamente equilibrados. Os caças da Força Aeroespacial Russa frequentemente voavam sem pods de guerra eletrônica, tendo pouca chance de sucesso ao enfrentar radares e mísseis ucranianos. Os erros continuaram se acumulando, assim como as perdas. E não eram apenas os mísseis ucranianos e outras armas que estavam tirando os caças e aeronaves russas dos céus. Também ocorreram vários casos documentados de fratricídio acidental entre as forças do Kremlin, com pilotos russos abatidos por suas próprias defesas aéreas devido a configurações erradas e falhas de comunicação. Além disso, a Força Aeroespacial Russa operava praticamente às cegas, com informações totalmente desatualizadas. Antes do início da guerra, a Rússia desenvolveu redes de fontes humanas dentro da Ucrânia, recebendo atualizações regulares de inteligência de seus agentes sobre a localização de sites de defesa aérea ucranianos e outros ativos importantes. Quando a invasão começou, ela usou esses dados para guiar a primeira onda de ataques aéreos. Com o objetivo de destruir várias estações de radar, sistemas de mísseis, superfície e ar e postos de comando de uma só vez, havia apenas um problema. Os dados russos estavam desatualizados, e a Ucrânia já havia movido muitos sistemas móveis de defesa aérea, estoques de munição e ativos da Força Aérea. Assim, embora a Rússia tenha atingido mais de 75% dos locais de defesa aérea ucranianos nos primeiros dias da invasão, o impacto foi bem menor que o esperado pelo Kremlin. Com o tempo, os problemas de informação da Rússia continuaram. Seus comandantes faziam novos planos de ataque a cada 24 horas, mas isso não era rápido o bastante para eliminar com precisão os sistemas móveis da Ucrânia. Ao notar qualquer sinal de ataque iminente, as forças de Kiev apenas realocavam recursos para outro local. Como a Rússia costumava usar aeronaves individuais em vez de esquadrões organizados ou ondas de caças. Havia bastante tempo para a Ucrânia fazer esses movimentos e manter muitas de suas defesas seguras e intactas por longos períodos. Mas talvez o maior erro da Rússia de todos se resuma a um conceito simples: subestimar seu inimigo. Já falamos sobre a arrogância inacreditável do país. Os líderes do exército russo esperavam vitória fácil. Presumiram que suas forças superariam facilmente qualquer defesa fraca da Ucrânia. Eles achavam que logo estariam desfilando pelas ruas de Kiev. É natural que essa mesma arrogância equivocada também se estendesse à força aérea do país, onde os comandantes provavelmente assumiram que não precisavam fazer tanto esforço para desfrutar de uma vitória convincente e esmagadora. Eles não esperavam que as defesas aéreas da Ucrânia fossem tão fortes, mas estavam muito enganados. A Ucrânia surpreendeu o mundo e a Rússia, contrariando previsões sobre seu fim e desafiando as probabilidades. Ela se levantou diante de uma adversidade quase insuperável e lutou contra um oponente muito maior e teoricamente mais forte. E fez isso tanto em terra quanto nos céus. Mesmo com caças russos mais avançados, os pilotos ucranianos mostraram ser páreo devido à habilidade, treinamento e determinação na defesa da pátria.
Mesmo que a Rússia tivesse grandes estoques de bombas planadoras, mísseis balísticos e um exército de drones cada vez maior e mais letal. Com o avanço da guerra, as defesas aéreas da Ucrânia conseguiram conter repetidas ofensivas aéreas do Kremlin. Kiev também recebeu apoio imenso e inédito de aliados em todo o Ocidente, incluindo os Estados Unidos e grandes potências europeias. Enquanto ainda encontra tempo, recursos e energia para fortalecer sua indústria de defesa nacional. Recebeu mísseis interceptores e baterias de defesa aérea da OTAN e desenvolve inovações e avanços próprios, incluindo guerra eletrônica, barreiras de estática para bloquear comunicações inimigas, drones marítimos para destruir aeronaves e mais. Tornou-se uma das grandes superpotências militares, exemplo de guerra por sua capacidade quase milagrosa de se defender e atacar o inimigo, onde dói mais. Graças à adaptabilidade e persistência da Ucrânia, a Rússia não conseguiu, e provavelmente não conseguirá, obter superioridade aérea nesta guerra, o que também reduz muito as chances de vitória do país. Agora, saiba mais sobre como a Ucrânia se mostrou mais do que páreo para a Rússia no ar neste vídeo. Mostra como as forças aéreas de Kiev usaram tecnologia antiga para obter vantagem crucial sobre os inimigos. Ou assista a este vídeo para ver de perto como os pilotos de caça F-16 da Ucrânia conseguiram superar e derrotar seus colegas russos. E por fim, lembre-se de se inscrever no nosso canal também, para continuar informado, atualizado e ciente do que realmente está acontecendo.